Hoje nós estamos um pouco desajustados aqui, porque é o retorno, é o primeiro dia. Parece a volta às aulas, não é assim? Quando a gente tirava aquelas férias longas. Então estamos retornando, então estamos um pouco desajustados aqui com as mídias sociais, mas o Espírito Santo está nesse lugar para falar contigo, amém? Livro de Isaías, capítulo 53. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode nos acompanhar aqui, Isaías, capítulo 53, amém? Vamos fazer a leitura. Nós vamos ler aqui 12 versículos, é um pouco longo, mas muito proveitoso, amém? Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos e te glorificamos por causa da sua palavra. Pedimos que o seu Espírito fale conosco, que o seu Espírito nos revele a sua vontade, que possamos compreender a sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Quando lemos esse texto, estamos fazendo aqui uma leitura sobre a vida de Cristo. Mas o que mais nos chama a atenção é que esse texto foi escrito por um homem chamado Isaías. Esse texto é um texto do profeta Isaías, mas parecia que o profeta Isaías estava sentado na sua sala, assistindo a vida de Jesus, assistindo um seriado e comendo pipoca, porque ele foi capaz de descrever a vida de Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz, 700 anos antes. Então o que acontece? Estava lá Isaías, um grande homem, um homem de Deus, um profeta nacional, um homem que havia sido levantado por Deus
para profetizar à nação de Israel, um homem que havia sido levantado como a voz de Deus para a humanidade. Então esse profeta profetizou e orientou o seu povo naquele momento, para as circunstâncias daquele tempo. Mas ele não se limitou a isso. Ele profetizou sobre coisas que ainda iriam acontecer. Então, repito, Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. Mas esse profeta, em algum momento, passou a receber informações da parte de Deus e revelações da parte de Deus acerca do Messias, acerca do Filho de Deus. E não há nenhum outro profeta que tenha falado mais sobre a vida de Jesus do que o profeta Isaías. E o profeta Isaías é conhecido, é chamado como profeta messiânico, por tanto ter falado acerca da vida de Jesus. Por isso eu fiz essa brincadeira. Isaías, ele fala com tanta precisão acerca da vida de Jesus, que é como se ele assistisse um filme antecipado sobre a vida de Jesus. Por isso eu disse no início, parece que Isaías estava na sala, sentado no sofá, assistindo um seriado sobre a vida de Cristo, comendo uma pipoca. Mas não foi assim. Na verdade, ali o Espírito Santo estava falando com ele. E hoje nós falamos da vida de Jesus 2000 anos depois. Então vejam, Isaías estava no passado olhando para frente, aguardando a manifestação do Messias, aguardando a manifestação do Filho de Deus, aguardando a manifestação do Cordeiro de Deus que iria ainda tirar o pecado da humanidade. Então o profeta Isaías olhava para frente, nós hoje olhamos para trás. O profeta Isaías olhava para o futuro, mas ele tinha por objetivo a cruz. O profeta Isaías olhava para frente e focava na cruz. Hoje a igreja olha para trás, olhamos para um fato que aconteceu há 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás, mas olhamos para a mesma cruz. E quando Isaías olhou para aquela cruz, ele viu o sofrimento do Filho de Deus, ele viu o sacrifício substituto. Hoje, quando nós olhamos para essa cruz, encontramos uma cruz vazia, porque Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. Mas antes da sua ressurreição, e nós vamos nos ater aqui em poucos minutos, no momento anterior à ressurreição, que é o momento do sacrifício na cruz. E repito, um sacrifício substituto. Mas o profeta Isaías, quando ele começa esse texto, no capítulo 53, no primeiro versículo, ele faz uma pergunta. Olhem que pergunta interessante que o profeta fez. Ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E hoje, em 2020, no ano da travessia, eu também poderia fazer a mesma pergunta: quem dará crédito a essa pregação? Quem dará crédito aos homens e às mulheres de Deus que anunciam a palavra? Quem dará crédito aos homens e mulheres de Deus que são pecadores, sim, porque não há ninguém que não cometa pecado, que são homens e mulheres cheios de falhas, sim, que se corrompem, sim, mas que receberam a missão de anunciar o Evangelho e falar da palavra de Deus, essa palavra que transforma as vidas, essa palavra que chama a existência aquilo que não existe, essa palavra que transforma as vidas. Então o profeta faz essa pergunta: quem deu crédito à pregação? Mas graças a Deus que nesta noite, neste lugar, há pessoas que dão crédito à pregação. As pessoas que estão agora acompanhando essa transmissão pelo Instagram ou pelo Face também são pessoas que dão crédito à pregação. E aí Isaías começa a falar sobre a vida de Jesus e começa a descrever a crucificação, começa a descrever de forma antecipada, muitos séculos antes, como seria a crucificação e o que Jesus faria. E a Bíblia diz, o profeta Isaías diz que, olhando para Jesus, não se via nada nele que chamasse a atenção. A Bíblia diz, lá no versículo 2, que aquelas pessoas que viveram com Jesus, que andaram com Jesus,
As pessoas que tiveram a oportunidade de apertar a mão de Jesus, que quando olhavam para ele, não viam nada demais nele, fisicamente falando. Diz a Bíblia que não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Então, nós pintamos um Jesus bonito, loiro, de olhos verdes. Ninguém pintou Jesus feio, né? Não importa se ele era loiro, oldão, moreno. Ao que tudo indica, ele não era loiro, é por ser um judeu. Se bem que a parte norte de Israel é a parte exatamente ali na Galileia, mais ao norte ali de não onde ele nasceu, mas onde ele conviveu. Aquela parte de Israel havia assim se relacionado com outros povos, outras nações, então não eram judeus puros. Mas não importa se Jesus tinha cachos, né, cabelo encaracolado, se era loiro, se era moreno, não importa se era branco, se era negro, isso não importa. Mas a Bíblia diz que não havia nele nenhum aspecto de formosura, não havia nada que fisicamente ele pudesse atrair alguém, era um homem comum. Mas o que chamava a atenção em Jesus era o que estava dentro dele. Quando ele abria a boca, quando ele começava a falar, as pessoas se espantavam, porque embora a sua aparência não transmitisse autoridade, mas quando ele falava pelo poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo impactava as vidas. Então, quem daria crédito a um homem que não ocupava uma posição de destaque na sociedade? Quem daria crédito a um homem que aparentemente não era bonito? Quem daria crédito a esse homem? A Bíblia diz no versículo 3 que ele foi até desprezado. Diz o versículo 3 que ele era desprezado e foi visto como um indigno, diz o texto, e o mais rejeitado entre os homens. Mas diz o texto que ele era um homem experiente, um homem experimentado nas dores. Quem era esse homem? Quem é Jesus? Quem era esse homem que Isaías estava falando? Isaías obviamente não conheceu a Jesus, mas ele estava recebendo de Deus a revelação e estava tentando transcrever ali, pegar ali os papiros e escrever aquilo que ele estava compreendendo da parte de Deus. E ele, daquilo que ele entendia de Deus, ele com limitações humanas. A Bíblia diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Estava ali Isaías tentando descrever quem seria esse homem. E estou aqui hoje também, olhando para o passado, diferentemente de Isaías que olhava para o futuro. Mas estou eu aqui também, de alguma forma, me esforçando para dizer quem é esse homem. Mas eu sempre conto uma história, para nós entendermos quem é esse homem. Imaginem vocês que Deus estava sentado sobre o trono. Deus não tem sono, Deus não sente fome, Deus não sente dor, Deus não tem desejo, e Deus olhava para os homens, sua criação, e homens sentem dor, sofrem, entram em depressão, sentem dores físicas, dores na alma, se corrompem. E Deus olhava para a sua criação, e diz a Bíblia que Deus tem um amor incondicional por cada um de nós, mas Deus olhava para a humanidade e via a humanidade se corrompendo. E talvez alguém pudesse falar assim para Deus, algum homem talvez pudesse falar para Deus assim: para Deus é fácil, Ele é Deus, eu sou homem. Talvez as pessoas se justificassem e falassem assim para Deus: olha, mas Ele é Deus, Deus não tem fome, Deus não sabe o que é sentir frio. É claro que Deus sabe, mas Deus sabe através da sua onisciência. Deus não sabe o que é ser tentado, Deus não sabe o que é escassez. É claro que Deus sabe pela sua onisciência, mas certa vez decidiu Deus descer e vir a esse mundo. E a Bíblia diz que Deus se humilhou
Ele se esvaziou, lá em Filipenses capítulo 2 diz isso, que ele se esvaziou, que ele se humilhou, que ele desceu até ser encontrado na forma humana. Então disse Deus assim, é como se Deus dissesse assim, eu vou experimentar a minha própria criação. Então, certa vez, esse Deus foi encontrado nesta terra em um corpo humano. Jesus é a manifestação física de Deus, e agora Deus estava em um corpo humano, e agora Deus sabia o que era sentir dor, não pela sua onisciência, mas porque se alguém pisasse no pé dele, doía. Agora Deus sabia, poderia agora experimentar, não somente saber, mas experimentar as dores da alma, experimentar a ansiedade, experimentar a dor física, saber o que é ser humano, não somente na sua consciência, na sua onisciência, mas agora o próprio Deus estava encarnado. E Isaías, recebendo essa revelação de Deus, olhava para o futuro e passava a compreender que o próprio Deus estava entre nós. E agora o que faz Deus? Deus agora decide vencer o diabo. Deus decide agora vencer o mal. Mas não na condição de Deus, porque isso seria muito fácil. Mas agora Deus decide vencer o mal, triunfar sobre o mal na condição humana. Porque seria muito fácil para Deus destruir o mal. Bastava estalar os dedos. Um sopro de Deus destruiria todo o mal. Mas não foi esse o caminho escolhido por Deus. Ele escolheu se esvaziar. Ele escolheu deixar o seu trono de glória e ser encontrado nessa terra caótica, onde há ódio, onde há rancor, onde há guerras, onde há disputas. Ele decidiu ser um de nós. E quando ele olhava para o Tarciso, quando ele olhava para a Rafaela, quando Deus olhava para o Tony, quando Deus olhava para o Vicente, para a Renata, quando Deus olhava para cada um de nós, enxergava o quê? Homens ou mulheres pecadores, incapazes de vencer o pecado. Ele olhava para nós, via os nossos pecados, e do nosso lado existia uma fatura para ser paga. Porque todo ato praticado gera consequência, boa ou ruim. Então Deus olhava para a humanidade e dizia, todos os homens são pecadores. Eles não são capazes de vencer o pecado. E agora o que fazer? Então Deus decide pagar pelos nossos pecados. Então Deus decide pagar pelos nossos pecados, mas pagar pelos nossos pecados como Deus seria fácil. Deus gosta de coisas difíceis. Ele decide pagar pelos nossos pecados na condição humana. Por isso disse que Isaías olhava para frente, olhava para o futuro, olhava para os próximos 700 anos e enxergava uma cruz, enxergava alguém pendurado naquela cruz, alguém que havia se apresentado voluntariamente em um sacrifício substituto. Porque a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então nós pecamos, nós deveríamos morrer. Nós não somos capazes de gerar o autoaperfeiçoamento. E Isaías começa a descrever. Primeiro ele falou que poucos deram crédito à pregação. Depois ele diz que olhando para Jesus não havia beleza ou formosura, nada que pudesse atrair as pessoas. E depois ele começa a falar sobre o que esse homem passou. E no versículo 5, Isaías fala sobre Jesus dizendo assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando nós descemos mais um pouquinho, diz assim, ele foi oprimido e afligido,
mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Agora Jesus, ele se apresenta para nos substituir. Ele olhou para o Tarciso, é como se ele, simbolicamente, é como se ele tivesse olhado para o Tarciso e falado: Tarciso, você é um pecador sem vergonha, porque você peca e me pede perdão, e peca de novo, e pede perdão, e peca de novo, e pede perdão. Tarciso, você não tem jeito. Tarciso, você não aprende. Tarciso, se eu deixar você sozinho, você vai morrer. Não fisicamente, porque todos morreremos se Jesus não voltar antes. Tarciso, se eu deixar você sozinho, você vai morrer espiritualmente. Tarciso, eu vou pagar o seu preço. Eu vou entregar a minha vida por você. Eu vou me entregar por você. O pecado que você deveria pagar, eu vou pagar por você. Quantos pecados nós praticamos ao longo dessa vida? Quantos pecados nós ainda vamos praticar? Mas diz a Bíblia que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E quando nós assistimos aquele filme já antigo, mas que retrata um pouco da realidade, mais se aproxima do Mel Gibson, não é isso? Mel Gibson. E nós olhamos aquele sacrifício cruel na cruz. E antes da cruz, nós ficamos assustados. Teve gente que até morreu vendo o filme. Produz muitas emoções. Mas foi dali para pior. Porque nos braços dos carrascos estava o ódio, estava a fúria. Porque ali estava o próprio Deus, e agora o mal poderia castigar o bem. Ali o mal e o ódio estavam voltados contra o Criador. Vejam, o Criador se submeteu à humilhação. E quando nós somos submetidos a alguma humilhação, nós reagimos, às vezes até de forma agressiva. Mas diz a Bíblia que Jesus se submeteu, o Criador se submeteu à morte, e morte de cruz, uma morte terrível, uma morte por asfixia ou envenenamento, é uma morte lenta. Ele foi moído pelos nossos pecados, ele foi dilacerado, o seu corpo foi destruído, foi dilacerado, ele sofreu, ele experimentou as ânsias da morte, a angústia da morte. Mas ele pensava em mim e pensava em você. Sabe por quê? O versículo 6 diz que nós éramos ovelhas desgarradas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós éramos assim. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Estávamos perdidos, cada um fazia da sua vida o que queria. Nós mandávamos na nossa própria vida, até que um dia nós entregamos a nossa vida a Cristo, e desse dia para frente nós não temos mais o controle sobre as nossas próprias vidas, porque não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Agora a nossa vontade nós submetemos a Cristo, não somos nós que estamos no controle, Jesus está no controle de nossas vidas. Disse Jesus: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim e está vivo, jamais morrerá. E repito, ele não fala da morte física, mas da morte espiritual. O sacrifício de Cristo na cruz foi para todos. E eu sempre falo sobre o significado da cruz. Tem um travessão, na vertical. Isso representa que foi o favor de Deus, de cima para baixo. Uma ação de Deus, de cima para baixo. E tem uma outra madeira na horizontal, que quer dizer sobre todos.
Sacrifício sobre toda a superfície da terra, o sacrifício que serve para todos, não há acepção de pessoas, não há etnia, não há raça, não há diferença, não há pobre, não há rico, não há poderoso, não há fraco, não há diferença, esse sacrifício é para todos, é o sacrifício substituto em favor de todos. A morte na cruz é uma morte terrível, mas ele pensava em nós. Muitas vezes, para suportarmos o sofrimento do momento, é preciso que olhemos para frente. Muitas vezes, para suportar o momento difícil, não devemos focar nesse momento, precisamos focar naquilo que está por vir, no melhor que está por vir em nossas vidas. E aí no versículo 11, a Bíblia diz, melhor no versículo 10, a Bíblia diz que esse Jesus, nesse momento de dor e sofrimento, ele começa a pensar no futuro, e quando ele pensa no futuro, ele pensa em nós, e diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, expiação é perdão do pecado de todos nós, verá a sua posteridade. O que é a posteridade? É o futuro. Então Jesus naquela cruz, ele olhava para a posteridade, ele olhava para frente, ele olhava para os dias de hoje, ele sabia que nós estaríamos aqui. Quando ele pensava em recuar, quando ele pensava em desistir do sacrifício, ele dizia: vai valer a pena, porque eu vou resgatar milhões e milhões de pessoas. Versículo 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Diga assim comigo: eu sou o fruto do trabalho de Jesus. Diga: eu sou o fruto do sacrifício de Jesus. Amém? Por isso você pode, encher o seu pulmão de ar, respirar aliviado. Não há culpa sobre a sua vida. A culpa, ela pode tentar repousar sobre a sua vida em alguns momentos, mas quando a culpa vier sobre você, eu quero te lembrar que há um remédio para esta culpa. Basta que você se arrependa do seu pecado, basta que você peça perdão a Deus. A culpa não pode dominar as nossas mentes, porque Cristo levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o versículo 12, parte final, diz assim: mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Todos aqui somos transgressores, mas ele intercedeu, ele orou por nós, ele pensou em nós, ele nos amou. Você já nasceu abençoado, meu irmão. Amém? Diga: eu nasci abençoado. Amém? A bênção de Deus está sobre a sua casa, a bênção de Deus está sobre a sua família, a bênção de Deus está sobre os seus filhos, porque Jesus pagou o preço, Jesus pagou pelo pecado que nós deveríamos pagar, a salvação de Deus para a sua vida, a vida eterna para você, a vida eterna para a sua família. Precisamos descansar em Deus, precisamos tirar toda a culpa. Se houve erro, se arrependa, se houve erro, peça perdão a Deus, mas se livre da culpa, deixe as coisas que para trás ficam, não olhe para o passado, olhe para o futuro. Projete para você uma nova vida, projete um novo tempo, projete um tempo de esperança, creia em dias melhores, tenha a expectativa de viver ainda o melhor de Deus para a sua vida. Mas antes de Jesus entregar a sua vida, ele disse assim: ninguém pode tomar a minha vida. Ele disse: ninguém pode tirar a minha vida, mas eu, disse Jesus, voluntariamente a dou e tornarei a tomá-la. Então Jesus se doa, ele entrega a sua vida.
Mas acontece, diz a Bíblia, que em um dado momento na crucificação, Jesus diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E quando os teólogos tentam explicar isso, a única explicação que se encontra é que naquele momento o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. E Jesus, sendo Deus, ele se comunicava com a sua glória, porque Deus está em todos os lugares. Quando Deus estava na terra, fisicamente em um homem, o próprio Deus encarnado, ele não deixou de estar no céu, porque ele é onipresente. Então, embora aqui na terra, ele se comunicava com a sua glória. Mas naquele momento, o pecado de todos nós estava sobre ele. Naquele momento, o sentimento que Jesus teve foi de que o contato havia sido interrompido. E não há nada mais aterrorizante do que se sentir desprotegido, distante de Deus. E naquele momento, talvez Jesus tenha tido o pior sentimento da sua vida. Ele se sentiu distante do Pai. E ele diz: por que me abandonaste? Mas Deus não o havia abandonado. É porque ali Jesus era um homem. E nós, como homens e mulheres, obviamente, temos sentimentos errôneos. Às vezes, nós também nos sentimos desamparados. Às vezes acontecem coisas tão ruins em nossas vidas, que nós também fazemos a mesma pergunta: Senhor, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E ali estava o homem, e ele teve esse sentimento. Por isso eu disse que Deus sabia de todas as coisas, mas ele precisava experimentar todas as coisas. Foi um sentimento natural, humano, mas na verdade Deus estava com ele. E a prova de que Deus estava com ele foi que no momento em que ele disse: está consumado, ele expirou e entregou o seu espírito. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Como ele havia dito: ninguém pode tirar a minha vida, mas eu voluntariamente a dou para tornar a tomá-la. Então ele ressuscitou, ele tomou de volta a sua vida. Sendo Deus, ele tinha autoridade sobre a vida. Esse Jesus ressuscitou, esteve por 40 dias com seus apóstolos, deu instruções e subiu aos céus, e está sentado no mais alto e sublime trono. Jesus está vivo, ele não está aqui fisicamente como ele esteve há 2000 anos atrás, mas ele está aqui através do Espírito Santo. Assim como nós não podemos enxergar o ar que nos cerca, mas você tem a certeza de que há oxigênio nesse ambiente, senão você estaria morto. Assim como o ar, que não nos damos conta, não podemos enxergá-lo, mas sabemos que ele está aqui, porque senão estaríamos mortos. Igualmente, não podemos visualizar o Espírito Santo, mas ele está aqui, porque ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus está aqui na pessoa do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não estivesse aqui, eu estaria na minha casa. É mais confortável que esse púlpito, mas eu estou aqui porque eu creio que o Espírito Santo está aqui, porque ele disse aos apóstolos: olha, eu irei para o Pai, falava da sua morte e ressurreição, mas não deixarei vocês órfãos, não, eu subirei ao Pai e enviarei o Espírito que procede do Pai, o Espírito Santo, o Consolador, que vos fará lembrar dos meus ensinamentos. Então o Espírito Santo está aqui. Talvez você não o sinta, certamente você não pode tocá-lo, mas ele está aqui. O Espírito Santo opera tudo em todos, e você só está me ouvindo por causa dele. Se Isaías fosse falar de mim, ele também falaria: não há nele nenhuma beleza ou formosura. Quem deu crédito à pregação? Então vocês não estão aqui por causa de mim,
que sou pecador. Vocês estão aqui porque o Espírito Santo quer falar com você, porque o Espírito Santo quer te transformar em uma pessoa ainda melhor, porque Deus quer fazer coisas grandes na sua vida e na vida de outras pessoas através de você. Tem um poema que diz assim, esses dias eu quase, poema não, né? Não sei nem se é um poema, uma fala. Quase que eu falei isso, ainda bem que eu não falei, que eu ia pegar pesado com quem eu estava falando lá no trabalho. Que diz assim, mais ou menos assim, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Tudo vale a pena se não houver mediocridade. E será que nós fomos chamados para mediocridade? Será que nós fomos chamados para passarmos por essa vida, termos filhos, netos, alguns outros não terão a oportunidade, morrermos e acabou? Não! Nós não fomos chamados para a mediocridade, nós fomos chamados para fazer a diferença, nós fomos chamados para impactar vidas, para ajudar pessoas, para influenciar pessoas. Fomos chamados para ensinar o bem e viver o bem, para ter vidas transformadas, para sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Pela fé, nós conquistaremos e viveremos coisas grandes da parte de Deus. Não valeria a pena viver nesse mundo se não fosse para adorar a Deus, para servir a Deus, para abençoar pessoas, para amar pessoas, para promover o bem, para impactar e influenciar positivamente vidas. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Jesus já fez tudo por você. Nós não precisamos de mais nada. Ele já morreu por nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até o Renato Russo sabia disso. Mas muito antes dele, João Batista, ao ver Jesus, disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro. Como no Velho Testamento, os cordeiros eram sacrificados para que o perdão, o sangue de um animal inocente era derramado, para que o perdão atingisse a todos. O Cordeiro de Deus também teve o seu sangue derramado para que o perdão nos alcançasse. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus tirou o meu e o seu pecado. É verdade que continuamos pecando e vamos pecar até morrer, mas alcançamos o perdão, que é o mais importante. Então sejamos pessoas transformadoras, abençoadas, abençoadoras. Sejamos então pessoas que influenciam, porque se o Espírito está em nós, coisas grandes vão acontecer em nossas vidas. E eu disse para vocês que o Espírito Santo não pode ser visto, em regra, nem tocado, mas as pessoas, através da sua vida, podem ver o Espírito Santo. Quando você se coloca na presença de Deus como um verdadeiro homem ou mulher de Deus, as pessoas verão a Deus através da sua vida. As pessoas sentirão a presença de Deus na sua vida e você será uma bênção. Que Deus possa te abençoar nessa noite. E que, agora, sabedor de que Jesus já se entregou por você, entregue a sua vida a Jesus, entregue o comando e o controle da sua vida a Cristo, que você possa dizer para Ele assim, no seu íntimo, a cada dia, que você possa dizer para Ele: Senhor, eu sou teu, venha com o seu reino, venha com o seu governo, a minha vida a ti pertence. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Lembre-se que o Espírito Santo está aqui. Nós precisamos ter a convicção de que Deus está aqui. E o Espírito Santo, Ele opera sinais no meio da igreja. Neste lugar,
Por causa dele, é óbvio. Pessoas são curadas neste lugar e abençoarão a sua vida. Quero orar por você. Senhor Deus, abençoe a sua igreja, Deus. Eis aí, Pai, tuas filhas e filhos. Ó Senhor, estamos aqui diante de Ti. Confessamos que precisamos do Seu perdão, da Sua graça e de Sua misericórdia. Espírito Santo, toque agora em cada vida. Espírito Santo, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus. Sou apenas um homem, Senhor, nada posso sentir. Oh, Espírito de Deus, sopra sobre nós. Espírito de Deus, toca nos corações. Espírito Santo, toca em cada mente nesta noite. Espírito Santo, convença. Espírito Santo, convença-nos do pecado, do juízo e da justiça. Espírito Santo, fale com os teus filhos. Ó Senhor, somos pecadores, nada podemos sentir, mas confessamos e cantaremos que foi pago um alto preço para que hoje estivéssemos aqui. Obrigado, Senhor, por esse alto preço. Em nome de Jesus.